Pessoal, boa tarde mais uma vez. Vamos iniciar o ciclo de webinários do BNI Leste Paulista. Eu queria aqui começar agradecendo a presença de todos. Uma véspera de feriado, né? Mas que feriado, né? Na verdade, eu preferia estar trabalhando, mas tudo bem. Então, hoje nós temos o Fernando da GF Licitações, que ele vem trazer um pouco das dicas de como a gente pode vender para o mercado público. O mercado público é o único que está comprando bastante ainda, e está pagando ainda, né, Fernando? Muito. Então. Comprando e pagando. E o Fernando, ele tem históricos de vários órgãos públicos que sempre compram bem, tanto como universidades, não só prefeituras, que pode estar utilizando o serviço de todos os membros aí do BNI e até dos outros convidados também, tá? Então, eu vou passar a palavra para você, Fernando, para começar, e lembrando que essa é uma ação do BNI, porque ninguém fica para trás. O BNI, ele quer... Só um pouquinho, deixa eu só mutar o pessoal rapidinho aqui. Então, na verdade, é uma ação do BNI Leste Paulista, porque ninguém fica para trás. Estamos tentando oferecer as melhores ferramentas, webinários, conhecimentos, para todo mundo estar junto nesse momento complicado que estamos vivendo. Tá? Então, vamos passar para o Fernando. Por favor, Fernando, você pode iniciar a palestra. Eu vou abrir aqui o seu áudio. Eu vou pedir para todas as pessoas que estejam participando da palestra, do webinário, que façam as perguntas no final, tá? Aí você tem uma mãozinha lá que é o Raise Hand, aí você aperta o botão, aí a gente vai tirar todas as dúvidas no final da palestra. Eu vou abrir aqui a apresentação. Posso abrir a apresentação, Fernando? Pode sim, Daniel. Pode começar? Espera aí, deixa eu sair a tela para você aí. Tá a tela para todo mundo aí? Saiu aí, Fernando? Saiu. Tá ótimo. Se você quiser começar, já pode começar já. Tá. Pessoal, obrigado aí pela presença. Boa tarde a todos. Obrigado aí, Daniel, Rogério, pessoal do BNI Prisma, pela oportunidade de falar um pouquinho mais sobre licitações, que é um paradigma ainda em nosso país, e os empresários acabam perdendo um pouco a oportunidade de vender para o governo por ter algumas dúvidas, né? Alguns receios que a gente vai falar sobre isso hoje. Então, de uma forma bem rápida e sucinta, falar um pouquinho o que é licitação, né? É um processo administrativo pelo qual o órgão público ele contrata algum tipo de serviço ou algum tipo de produto, ou uma contratação futura, né? Ele pode fazer um registro de preço para alguma contratação futura, isso é muito comum também. Quem que pode participar, né? O tema da nossa matéria é como sair da crise aí vendendo para o governo, e a licitação para empresário. Como que funciona a licitação para empresários, né? O BNI tem muitos empresários que hoje ainda não vendem para o governo, então a gente tem uma janela de oportunidades que a gente vai estar falando um pouquinho hoje. Quem são os órgãos que compram, né, os produtos ou serviços? Ou seja, para quem que eu posso vender? Eu posso vender, a primeira imagem que vem em nossa cabeça, obviamente, que é do município. Né? Eu quero vender para a minha cidade, vou vender aqui para Mogi das Cruzes, o Vânio aí, né, Vânio, vender para São José dos Campos. Só que esse é apenas um órgão, né? Eu estou falando do municipal. A gente pode vender, obviamente, para as prefeituras, a gente pode vender para os estados, né? Lembrando que o estado de São Paulo é o segundo maior órgão com dinheiro no Brasil, e só perde para a União. Então, depois da União, o governo do estado de São Paulo é o segundo maior órgão do Brasil. Né? O terceiro é a Prefeitura de São Paulo, da capital. Eu posso vender para a União, para a parte federativa. Eu posso vender para as autarquias. O que são autarquias? Eles são áreas do governo, só que de forma indireta. Tá? Ele não é de uma forma direta. Quem são autarquias hoje no Brasil? Dá um exemplo bem simples. A INSS é uma autarquia, o IBGE é uma autarquia, e eles fazem processos licitatórios. Posso vender para grandes órgãos como Banco do Brasil, pode vender para Petrobras, posso vender para Sabesp, ou seja, eu tenho um mar infinito para vender o meu produto ou o meu serviço. Obviamente que a lei rege pelo menor preço. Fernando, eu sempre vou ter que disputar preço? 90% sim, tá?
Não é fácil, não venho vender nada mágico e nem fácil, mas ele é uma oportunidade para você aumentar o seu canal de venda. Tem algumas formas de se ganharem licitações com preços melhores e mais cheios, né? Você tem dispensa de licitação, você tem carta convite, né? Onde o órgão te faz um convite para você participar, tem que ter 3 empresas para participar, ou a gente faz uma disputa, um pregão, ou uma tomada de preço, uma concorrência, que são outras modalidades, e a empresa consegue desclassificar os outros licitantes. Ou seja, eu estou participando ali de um pregão e na hora de analisar o documento, eu fiquei ali em preço, eu fiquei em terceiro lugar, mas o primeiro foi desclassificado, não tinha ali uma certidão, ou um documento que exigia, ou um atestado. Aí ele vai para o segundo não tem, vai para o terceiro, e assim por diante. Aqui na AGF, a gente já teve uma experiência. Nós ficamos para um cliente nosso em preço em 12º. Os 10 primeiros foram desclassificados. A gente só não pegou porque o 11º tinha todos os documentos. Então, essa é uma outra forma da gente ganhar com um preço um pouco mais cheio. Como que é feito os valores de licitações, né? Como é que o órgão ele acorda num dia e fala, hoje eu vou vender, eu vou comprar por tal preço? Não. Todo o processo licitatório, o órgão público ele precisa de 3 orçamentos. Então, ele vai ligar, né? Digamos que ele precise comprar alguma coisa da gráfica, a Prefeitura de Mogi vai ligar lá na Gráfica Murk e vai pedir um orçamento para o Daniel. Daniel, preciso desse orçamento aqui. E vai ligar para mais 2 empresas. Isso é um processo normal, é um processo transparente. Através desses 3 preços, o órgão vai tirar uma média ponderada, e ele vai lançar esse preço no edital. Muitas licitações hoje em dia, eu acredito que metade delas não tem preço mais no edital. Eu acho isso bom. A gente consegue até vender para o órgão com preço um pouco acima. Obviamente, ele tem um orçamento ali que ele não pode estourar. Mas se o edital tiver um órgão, um preço, o órgão tiver um preço no edital, a gente tem daquele preço para baixo, né? Nunca para cima. Para cima é leilão, né? A licitação pregão é para baixo. Então, o órgão ele licita aproximadamente 30%, 40%, 50% mais alto do que o mercado. Pegar aí, né, o exemplo, o Rogério vende lâmpadas de LED. Provavelmente, um edital vai estar aí 30%, 40% acima do que o preço do que o Rogério vende aí no mercado. Esse preço, esses 30%, 40% de gordura, é aquilo que vai negociar na hora, que as pessoas vão baixar o preço até chegar num valor equiparado de mercado. Se o preço for muito baixo, né, digamos que tem um licitante ali, o cara é um louco ali, fala, vou detonar todo mundo aqui, eu vou baixar meu preço lá embaixo. Ele pode, né, cair como inexequibilidade, o preço dele pode ser inexequível. Desde que não tenha um segundo licitante afundando junto com ele, se ele for sozinho, ele pode ser enquadrado na inexequibilidade e ser desclassificado na licitação. Quem que pode participar? Né? Acho que agora é o momento assim, eu posso, Fernando? Será que a minha empresa pode? Todos podem. A lei diz que pessoa física pode participar de licitação, pessoa jurídica pode ser uma MEI, pode ser uma empresa de pequeno porte e pode ser uma empresa de grande porte. Ele tem algumas exceções, tá? Quem não pode participar nesse meio, né? Se todo mundo pode, então quem não pode, Fernando? Ele não pode quando a pessoa participa do projeto de execução, né? O projeto ou executivo, e ele vai participar e a empresa tem um sócio que ele tem até 5%, a lei fala que até 5% ele pode participar, acima disso ele não pode, né? Então uma empresa, ele ajudou a montar o edital, só que a empresa que vai participar, ele tem um sócio junto com outro cara que preparou o edital. Se ele tiver até 5%, a lei diz que ok. Se for acima disso, não. Por quê? Porque ele vai ter informações privilegiadas. Ele ajudou a montar o edital. Então, essa é a parte quem pode e quem não pode participar. Falando do BNI, praticamente todos podem, obviamente com as suas documentações. Com a parte aí do coronavírus, né, essa pandemia, os órgãos públicos eles estão abrindo bastante exceções, certidões federais, algumas certidões estaduais, mesmo vencidas, eles estão podendo participar, tá? Porque globalmente estamos passando por uma pandemia. Então, quando se fala em pandemia,
pode ser alteradas algumas leis. E essas leis, elas estão sendo alteradas para licitação, porque está tendo muita compra neste momento. Aí uma empresa quer vender para o governo, mas está com uma certidão federal vencida ali, não pagou uma DAS, um exemplo. Não tem problema, agora tem essa exceção de poder estar participando. Qual que é o tamanho desse mercado, né? Pô, Fernando, licitação, será que é bom? Será que não é? Eu confesso para vocês, pessoal, que a gente sofre uma certa dificuldade, né? Um certo preconceito até assim com licitação. Eu mesmo também tinha isso há um tempo atrás. Eu achava que tudo era esquema, que só cara com carta marcada que ganha. Não é bem assim não, tá? A GF, ela ganhou 25 licitações ano passado, nenhum esquema, sem pagar ninguém. A gente trabalha de uma forma justa e transparente. A gente vai brigar pelo que é legal, pelo que é justo e o que o diz a lei. O mercado de licitações, ele margeia aí R$1 trilhão por ano, né? Tendo em vista que o Brasil tem um PIB de 7 trilhões aproximadamente, estou falando de 1 trilhão, estou sem a calculadora aqui, mas deve dar uns 15%, 17% aí do PIB do Brasil, ele vem através de licitações públicas. Então, não é um mercado pequeno, é um mercado gigante, é um mercado enorme. Eu estou falando de 3 bilhões de reais por dia licitado no Brasil. Estou falando de 270 mil compras por ano. Eu estou falando de 8 a 9 mil licitações por dia. 40% de tudo que se compra no Brasil é o governo que compra, né? Quase metade de tudo que se compra é o governo. Então, quando você não vende para o governo, você está deixando de vender para o maior comprador que existe. Então, é uma forma de se trabalhar. Eu sempre falo assim, que a licitação não é um produto de prateleira. Não é algo rápido, não é mágico. O cara entrou essa semana, na semana seguinte a gente ganhou. Para o empresário, ele é uma oportunidade, mas ele tem que ter ciência que é um mercado novo para ele, tem que preparar a empresa dele para a licitação, ele tem que preparar o departamento de orçamentos para a licitação. Geralmente é uma briga mais acirrada por preço, mas é um mercado muito interessante, porque como você tem as compras diretas, não deixa de ser um canal de relacionamento com o órgão público. Recentemente nós ganhamos uma licitação para a Prefeitura de São Paulo, um membro até do BNI, e a gente foi entregar os documentos na Prefeitura da Sé, aqui em São Paulo, e o secretário, não sei se era o secretário ou o comprador, ele falou, pô, achei muito interessante a empresa que ganhou, que você está representando, inclusive eu quero ir para Mogi das Cruzes visitá-la, porque a gente tem muita demanda desse produto e eu quero começar a fazer compra direta com esse cliente. Então, para vocês verem, olha que parte comercial super interessante. A gente quebra essa barreira. A hora que quebra isso daí, você consegue vender continuamente para o governo. Daniel, você pode colocar, por favor, o próximo slide? Tá mudo, Daniel. Ela tá cheia? Aqui, né? Ela tá cheia? Tá cheia. Só passar para o próximo. Pronto. Foi, né? Foi para vocês? Aqui, bacana. Todo mundo está visualizando aí. Quando o Daniel comentou comigo sobre essa apresentação, claro, a gente se prepara da melhor forma possível. Eu sou administrador de empresas de formação, eu venho da área de inteligência de mercado, antes de trabalhar com licitações. Então, essa parte de gráfico e economia é algo que eu acompanho há pelo menos aí uns 12, 13 anos, que eu acompanho toda a parte econômica, principalmente do Brasil, não só fora como aqui. Eu não coloquei a fonte desses dados porque eu tive que pegar e coletar vários dados e fazer uma análise de mercado minha. Então, esses dados eu peguei e fiz uma mescla aqui com o que eu tenho de inteligência de mercado para dar um cenário do Brasil pós-crise, ou seja, a pandemia, ela joga aqui nesse primeiro gráfico aqui do PIB, ela vai jogar o nosso PIB para baixo. Eu coloquei aqui 1%, mas pode vir a ser até 3% negativo esse ano. Ou seja, a economia desse ano ela já está comprometida, já teremos aí um PIB negativo. A parte da inflação, ela se mantém. Por que eu estou passando isso para vocês? Depois eu vou explicar. A inflação ela continua baixa porque vai diminuir um pouquinho a demanda e o governo está fazendo um trabalho bom com taxa de juros, então ele mantém aí, né, no gráfico laranja aqui embaixo, que é a taxa Selic, a taxa básica de juros, ele mantém
em queda, e isso talvez fique em queda basicamente pela oferta e a demanda. Quando eu não tenho muita demanda, a inflação automaticamente ela cai, porque não tem procura. E a Ibovespa, que é a nossa bolsa de ações aqui de São Paulo, ela tende aí a ter um crescimento. Isso é bom para nós empresários, porque isso representa o quê? Representa dinheiro de fora dentro do país, tá? O Brasil ele saiu esse ano como o quarto maior investidor global, ou seja, o quarto país mais procurado para se colocar dinheiro de fora aqui dentro, porque países mais desenvolvidos eles pagam juros baixos. Estados Unidos, a Selic deles é 0,25, para vocês terem uma ideia. Então, deixar o dinheiro rendendo nos Estados Unidos é um péssimo negócio. E o que o americano faz, ele vai colocar o dinheiro dele em países subdesenvolvidos como o Brasil, onde a inflação é maior e os juros é maior. Estou passando esse dado para vocês verem que, com o PIB negativo, aonde que está o dinheiro? O dinheiro está com o governo. Se tem alguém que tem dinheiro, nesse momento é o governo. Estava lendo várias matérias, inclusive uma delas vai estar aqui no próximo slide. O governo ele tem tudo para ser o protagonista. Pode passar, Daniel, por favor. O governo ele tem tudo para ser o protagonista nessa crise. Ou seja, no bom sentido, obviamente. Várias pessoas me ligaram, inclusive do BNI. Inclusive hoje até do BNI, uma pessoa me ligou, um membro do Prisma. Ele falou, cara, estou desesperado, está tudo parado, meu maquinário está parado, está tudo parado. Eu preciso... Obrigado, Daniel. Eu preciso vender para o governo. Qual que é a saída? Quem tem grana hoje, galera, é o governo. Não tenha dúvidas que é o governo. Esse daqui é um dado real, tá? O número de licitações por dia. Nós pegamos do Com Licitações, que é o maior portal de licitações do Brasil. Esse daqui é o mês de março, tá? Então, vocês veem, isso daqui é diariamente quantas licitações são feitas no Brasil. Você pega aí uma média, ele vai dar uma média aí de 8.300 licitações por dia. É claro que cada um aqui vai designar o raio de atuação. Fernando, eu quero o Alto Tietê, eu quero o estado de São Paulo, eu quero o Brasil inteiro. Isso daqui são dados do Brasil todo. Eu sempre falo assim, se você tem capacidade de entregar, trabalha no Brasil todo. Porque tem grandes oportunidades em estados em desenvolvimento, e são estados ricos. Eu vou dar um exemplo para vocês. Mato Grosso do Sul, Goiás, Tocantins, né? Você pegar o Centro-Oeste, são lugares de fazendeiro, pessoa que tem dinheiro, a economia está girando. Ano retrasado eu fui para Goiânia, aquela cidade não para de crescer, e não tem tanta mão de obra qualificada quanto São Paulo. Então é uma oportunidade da gente vender para outros estados, ou estados que fazem divisa, que não fiquem presos, gente, com licitação, querendo vender só para Mogi das Cruzes. Não vai vender, pode ser que acerte uma ou outra ali, mas tem que ter uma cabeça mais aberta para vocês venderem para outros estados, inclusive. Eu sei que o Brasil tem tamanho continental, mas, por exemplo, a gente pode vender... Eu sempre dou um exemplo de uma cidade que eu gosto muito, que é Extrema, em Minas Gerais. Acho que boa parte de vocês deve conhecer. Gente, de Mogi para Extrema dá 1h50. Você chega mais rápido em Extrema do que você vai para Barueri, pegando o trânsito. E é uma cidade, eu particularmente conheço, já fiz muitas licitações lá, é uma cidade que tem 50 milhões em caixa. Coisa raro de se ver hoje no Brasil. Uma cidade que tem um saldo positivo ali, disponível, a toque de caixa 50 milhões. Então, é para essas empresas, para essas prefeituras, para esses locais, que a gente tem que pensar em vender. Obviamente que tem alguns lugares que a gente tem que tomar cuidado para vender, por isso que nós fazemos essa assessoria para não colocar nenhum cliente numa enrascada aí, para depois não receber. Falando em parte de pagamento, que é o grande, acho que é o grande fantasma, né, da licitação, é saber se vai receber, se não vai, tenho medo do governo não me pagar. Bom, de 10 anos para cá, as leis mudaram muito. Hoje está muito bom vender para o governo. Hoje você tem o portal da transparência, você consegue saber hoje se o órgão ele vem honrando com os seus fornecedores, ele tem um gráfico, tipo o nosso traffic light lá, azul, vermelho, amarelo e verde, se ele vem pagando aí, honrando com os seus fornecedores. Hoje você tem a lei da responsabilidade, coisa que não tinha há um tempo atrás, ou seja, se a prefeitura de Mogi, vamos pegar Mogi, que estou falando da minha cidade aqui, vamos pegar Mogi das Cruzes, se ela abre uma licitação, se ela não paga, se ela não honra com o seu fornecedor, o Ministério Público, né, na toda virada do mês, o Ministério Público vai pedir uma explicação. Por que aquele dinheiro que já estava previamente separado
Porque a lei diz que nenhum órgão pode abrir uma licitação sem ter o dinheiro separado em caixa. Isso é chamado de empenho. Muitos de vocês já devem ter ouvido falar. O empenho é o dinheiro separado. Quando a gente ganha uma licitação, ganhei uma licitação, vou assinar o contrato. Eu preciso ver se tem empenho. Se não tiver empenhado esse dinheiro, ou seja, como se tivesse um depósito em juízo, a gente tem que entrar no portal da transparência, tem que estar o número da nossa licitação com o valor separado. Esse dinheiro ele tem que estar separado ali para quem ganhou. Se ele não tiver empenhado, a lei está a nosso favor. A gente pode falar com o órgão, falar, órgão, não vou te entregar, porque eu não estou vendo essa licitação empenhada. Então, o órgão vai ter que ir lá e vai ter que empenhar isso daí no portal da transparência. Isso enquadra na lei de responsabilidade. Quando que eu recebo? Todo órgão paga 30 dias depois da emissão da nota fiscal. Então, vou pegar de novo você, Rogério. Você está aparecendo para mim aqui, eu vou te pegar de exemplo. Rogério vendeu aí painel solar, né, energia fotovoltaica aí, para a Prefeitura de Mogi das Cruzes. Ele entregou ali os painéis de energia solar. Isso vai acontecer, Rogério. Ele entregou os painéis com uma nota fiscal, 30 dias está na conta. A lei diz que pode atrasar até 90. Depois de 90 ele tem que pagar, e não pode atrasar 90 dias. Gente, estou falando worst case, né? O pior cenário seria pagar em 90 dias. Falo com outras empresas de licitações, isso não vem acontecendo. Todos os órgãos estão pagando em 30 dias. Banco do Brasil, por exemplo, tem uma regra muito clara que eles pagam em 10 dias. Banco do Brasil não tem conversa, a vida inteira pagou em 10 dias. Imagina, tem cliente particular nosso que a gente não recebe em 10 dias. Então, a gente tem uma oportunidade de vender. Então, como eu disse aqui, né, a engrenagem estatal não para. O governo deve garantir o bem público, será o principal protagonista. O Brasil ele tem que ser responsável por toda a infraestrutura. As pessoas não podem deixar de ter merenda na escola, não pode deixar de fazer rodovia, deixar de fazer ponte, enfim. A máquina pública ela nunca vai parar. Por isso que vocês, se pesquisarem no Google depois dessa palestra, vocês não vão encontrar nenhuma matéria de crise em licitações. Nenhuma, garanto para vocês. O Brasil nunca teve crise em licitação. Tá? Aí eu coloquei aqui, né, ao contrário do que muitos pensam, até o momento não houve queda. Foi do gráfico acima que eu falei para vocês. A GF está trabalhando a todo vapor. Meu sócio está aí na sala, está assistindo com a gente aqui. Ele mesmo hoje participou de 3 licitações. Pode passar, Daniel, por favor? O próximo quadro, vou adiantar aqui, apareceu. Obrigado, Daniel. Essa matéria, ela é uma matéria de novembro, se não me engano, novembro do ano passado. É uma matéria muito interessante, principalmente o secretário de Infraestrutura, né, o Tarcísio Gomes, que está fazendo um excelente trabalho, pelo menos ao meu ver, está fazendo muitas obras, e principalmente obras que estavam paradas. Esse daqui, obviamente, é uma matéria um pouquinho mais para o ramo de construção civil, mas, por exemplo, ninguém fica de fora, gente. O mercado de construção civil é o principal termômetro de um país na economia. O segundo é automotivo, mas o primeiro ainda é construção civil. O mercado de construção civil está para retomar mais de 14 mil obras que estão paradas, ou seja, que foram deixadas para trás nos antigos governos. Eles têm que concluir essas obras até 2022. Porque a licitação, ela funciona o seguinte, o dinheiro, ele expira. Ele tem um prazo para ser usado. Se ele não for usado, ele volta. Né? Por exemplo, às vezes a gente vai participar de uma licitação em Mogi das Cruzes. Mogi das Cruzes é municipal, porém é uma verba federal. Não é o município que vai pagar, quem vai pagar é a União. É o melhor dos casos, gente, porque a União é o órgão que mais tem dinheiro no país. Então, ele vai lá e usa o dinheiro da União para fazer essa compra. Essas 14 mil obras, se elas não forem feitas, o dinheiro vai voltar. Mogi, se Mogi não usar o dinheiro de uma verba federal, o dinheiro volta para a União. Então, obviamente que o prefeito, que o secretário, ele tem total interesse de, entre aspas, gastar esse dinheiro, senão ele vai perder esse dinheiro. Então, aqui, a gente colocou 2 gráficos. Aqui é um gráfico de 2019, tanto para São José quanto Mogi. Eu peguei, né, as principais cidades aqui do Alto Tietê e do Vale do Paraíba, porque São José é uma cidade muito, muito importante, tem muita licitação. Mogi das Cruzes, ano passado, só para vocês terem uma ideia real de licitação, inclusive quem falou isso foi o próprio secretário aqui de Mogi,
né, o Marcos Regueiro, inclusive falou isso para a gente no BNI. Mogi licitou no passado 490 milhões de reais. Pô, gente, eu estou falando de quase 1 bi só na cidade de Mogi das Cruzes, é muita grana, né? E às vezes a gente está de fora desse mercado. E, por incrível que pareça, né, estou falando isso de uma forma irônica, mas isso é bom, Mogi não teve um atraso de pagamento. Ou seja, ela licitou 490 mil reais sem atraso. Ninguém deixou de receber vendendo para Mogi das Cruzes. Por isso que quando abre licitação em Mogi, vem gente de tudo quanto é lugar participar. Você sabe que é um órgão bom pagador. São José também, excelente pagador. São José é uma máquina gigante ali, que tem muita demanda de produtos e serviços. São José chega a bater 8 mil licitações por mês. Então, estamos falando aí de 2 gigantes, um do Alto Tietê e um do Vale do Paraíba. Pode passar, Daniel, por favor? Então, essa é uma matéria recente, saiu até nessa revista. Eu escaneei, coloquei aqui para vocês, para provar, né, essas 14 mil obras que estão paralisadas e serão retomadas. No próximo, eu vou falar um pouquinho aqui da forma que a gente trabalha. Obrigado, Daniel. Em apenas 9 meses no BNI, nós ganhamos diversas licitações. Em 2019, ganhamos 25 para BNI e não BNI no mercado geral. No BNI, a gente ganhou umas 6, 7 licitações para membros diretos, fora os indiretos. Obviamente, gente, que o mercado de licitação é para todo mundo, mas nem todo mundo é para o mercado de licitação. Então, é muito comum. Às vezes, a pessoa ela quer vender para o governo. Quem não quer? Todo empresário quer ganhar dinheiro. Quem não quer? Sendo para o mercado privado ou para o mercado público. Então, o perfil do empresário vai contar muito nesse momento. Se ele tem um perfil para vender para o governo nesse momento. A gente fez uma parceria com o BNI, que a gente está dando 50% de desconto em trabalhos avulsos, ou seja, por job. Como que é a forma de se trabalhar com licitação? Falando da AGF, tá, gente? A AGF, ela trabalha geralmente com uma mensalidade e uma comissão, para você ter um trabalho contínuo para vender para o governo. Mas você pode, talvez, contratar a AGF por um job. Por exemplo, Fernando, eu vi uma licitação aqui em Mogi, eu não sei fazer. A AGF faz, participa desse processo? Participamos desse processo, claro. Qual que é a diferença, gente, da AGF fazer a licitação e vocês fazerem licitação? Tem membros aí que eu sei que já fizeram, conhecem tanto quanto eu de licitações. Gente, tem uma coisa que é imensurável, que é o tempo. Tá? Licitação, ela demanda muito tempo, e tempo é dinheiro. Todo mundo vende alguma coisa. Todo mundo. Rogério vende painel solar, lâmpada de LED, Daniel vende parte de gráfica, a AGF vende o tempo. Todo mundo vende alguma coisa, galera. A gente vende a nossa inteligência, a nossa expertise e o nosso tempo. Um processo licitatório, ele demanda muito tempo, ele é muito trabalhoso, ele é burocrático e ele é complexo. Ele não é um processo simples, ele é um processo complexo. Vocês poderiam fazer isso? Garantidamente, sim. Vocês poderiam fazer no escritório de vocês, com o funcionário de vocês, treinar. Só que eu garanto para vocês que sai mais caro. Sai muito mais caro vocês deixarem alguém internamente fazendo um processo licitatório do que terceirizar esse assunto aí com a gente. A gente tem mais expertise, mais experiência, né, como lidar com o órgão público e fazer a licitação e desclassificar os demais licitantes. Essa é a nossa expertise aí. E qual que é o intuito da AGF? É abrir novos canais de vendas, desenvolver novos mercados. Por exemplo, só vendo para o mercado privado, por que eu não tenho 20%, 30% do meu faturamento vendendo para o governo? Para na hora que chegar no momento desse, por exemplo, que o mercado privado está parado, as pessoas estão paradas, não estão conseguindo vender nada. Qual que é uma saída? Vender para o governo. Só ele está comprando, gente, nessa crise do coronavírus. Uma outra vantagem que eu falei é dedicar mais tempo para o seu próprio negócio. Não vai ficar perdendo o seu tempo cuidando de algo que não é a sua expertise, não é fazer licitação. Não perca tempo com isso. Passa para a gente, para você ter tempo para se dedicar mais ao seu negócio.
E redução de custo operacional, obviamente. Com a gente você não vai ter a parte de encargos, você não vai ter um futuro passivo trabalhista. É muito mais cômodo, mais barato e mais rápido terceirizar com uma assessoria, uma consultoria, do que você fazer isso internamente. Tá? Da minha parte, gente, da explicação é isso. Tentei ser sucinto para não ficar também muito pesado para vocês. Falei para o Daniel que eu não ia usar os 40 minutos, que eu deixo, apesar que eu quase usei, né? Eu usei 30. E deixo agora para perguntas. Pessoal, quem tem alguma pergunta para fazer para o Fernando, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu já participei de licitação por muitos anos, né? E um dos motivos que eu parei, né? Eu até falei para o Fernando que logo a gente vai conversar novamente para retomar isso. Eu parei justamente por causa disso, por causa de tempo. O Rogério também já participou de tudo. É tempo e saco, né? Tem que ter saco, porque você vai numa licitação, tem um monte de gente lá, aí você fica naquela de perder a hora, de chegar no horário e de repente esquecer algum documento, ou você não sabe numa lei que você pode pedir para acionar na hora, né? E de repente você não sabe, acaba perdendo uma licitação por bobeira, né? Eu participei bastante de licitação, até tinha uma pessoa que fazia isso para mim, correndo no estado de São Paulo, realmente traz muito resultado, viu? Só que assim, o que eu precisava ter é um pouco mais de estudo em relação a quem são bons pagadores e maus pagadores. Eu vou voltar a fazer licitação sim, fechei bastante negócio. Pra você ter uma ideia, em um ano de licitação com a pessoa que eu trabalhava para mim, eu fechei 3 milhões de reais de negócio, né? E assim, só que teve lugares que deu uma canseira, porque eu não conhecia se era bom pagador ou não. O meu vendedor ia, vamos. Só que aí tendo um especialista como o Fernando, acho que vai conseguir, tenho certeza que vai conseguir dar uma filtrada e escolher os melhores órgãos públicos para vocês venderem. Quem tem alguma perguntinha, pedir para levantar a mão lá no Raise Hand. Rogério, vamos lá, Rogério Zimiano. Vou fazer uma pergunta aqui num outro webinário que você fez. O pessoal perguntou e eu achei bem interessante. É o seguinte: eu estou com problema nas minhas certidões. Eu posso participar ou não? Antes da crise, não. Antes da pandemia, não, Rogério. A empresa tem que estar em dia com as suas certidões negativas de débitos municipais, estaduais e federais em dia, tá? Com a crise, a gente vai ter que abrir um parênteses aqui por causa da crise do coronavírus. Muitos órgãos estão abrindo exceções, como eu disse, principalmente uma certidão federal, uma certidão estadual, principalmente a federal, se não me engano, pode participar com certidão vencida. Só neste momento. Depois, Rogério, não pode, cara. Isso é um dos motivos que muito licitante é desclassificado. Então, quer dizer, aquela questão que existia antes, de você estar com alguma questão na certidão, você ganhar e acertar isso, não existe mais. Ele tem, Rogério, mas aí é para EPP-ME. São empresas de pequeno porte. Você tem 5 mais 5, né? Ou seja, você pode participar com ela vencida. Se você ganhar a licitação, você vai falar para o pregoeiro que você quer usufruir da lei, né, para MEPP, e você tem, sim, 10 dias para apresentar o documento atualizado. Mas só para MEPP, só para empresas de pequeno porte. Pode, sim. Essa pergunta que eu gosto de fazer, porque a maioria não tem coragem de fazer, porque eu acho que os outros vão achar que ele está com algum problema. Por isso que eu gosto de fazer. Problema ninguém tem mais hoje, né, Rogério? Tá todo mundo bem. Vamos lá, Karine. Fer, seguinte, você constatou lá que a prefeitura separou aquela verba daquela destinação, aquela verba para aquele... Empenho. Exato, empenho. O que faz a prefeitura ela não pagar dentro do período de 30 dias, mesmo tendo essa verba destinada para a execução desse serviço, por exemplo? Então, Cá, na verdade, quando você tem um empenho, bom, vamos só voltar um pouquinho. Isso já significa que você tem mais de 90% de receber o dinheiro sem nenhum tipo de problema. Perfeito. Como a lei diz que o órgão ele tem que pagar entre 30 e no máximo 90, tá? E sempre, né, gente, é lei também, ele tem que pagar com correções, juros, mora, como se fosse um boleto qualquer. O governo também tem que pagar esse atraso. Aí é muito peculiar, Karine, porque é o seguinte, ele não poderia atrasar.
tá? Ele não pode atrasar porque a verba já está destinada. Sim. Só que estamos falando de Brasil, gente. O cara vai pegar uma verba ali, vai usar em outro canto, que é errado, por isso que existe o empenho, né? O empenho, ele força o órgão a usar aquilo no devido lugar. Eu vou, já que você fez uma pergunta um pouquinho mais aberta assim, eu vou falar um pouco, um desabafo. As melhores licitações são do governo do estado, tá? Mais do que prefeitura. A prefeitura, né, os munícipes, no modo geral, estou falando dos mais de 5.700 municípios que tem no Brasil, não estou falando de Mogi, não. Como é um órgão mais fechado, todo mundo se conhece, né? Tem aquela, putz, vou tentar ajudar um amigo meu. A gente sabe que tem, né? Não vamos também, sem nenhum tipo de puritanismo aqui, achar que isso não existe. Isso existe. Então, geralmente esses atrasos, se você perceber, é de prefeitura. Entendi. Dificilmente você tem um atraso desse numa Sabesp, por exemplo. Dificilmente você tem no governo do estado de São Paulo. A gente ganha muita licitação na USP, aqui do Butantã, né, na cidade universitária. A USP é do estado de São Paulo. A gente já ganhou acho que mais de 10 licitações só na USP. A gente nunca teve problema de pagamento. Agora, prefeitura, se tiver algum tipo de enrosco desse sentido, geralmente vem de município, viu? Entendi. Mas assim, de novo, ele tem que pagar. É claro, gente, que ninguém quer ficar sem receber, mas é lei, tá? Isso nem que vire precatória, um dia seu filho ou seu neto vai receber. É claro que eu estou brincando, mas é uma verdade, né? A lei diz que ela nunca caduca, ela pode virar uma precatória, mas vocês vão receber. É claro que assim, os órgãos estão pagando em 30 dias, às vezes atrasa 1, 2 dias, mas estão pagando basicamente 30, 32 dias. A gente já teve órgão que pagou em 20 dias. A gente já teve órgão que o comprador ligou aqui, né? E todos esses órgãos pagam no Banco do Brasil, tá, gente? Então, quem não tem aí vai ter que abrir uma conta no Banco do Brasil, porque o governo só paga mediante transferência no Banco do Brasil. Mas tem que estar ali, cara. Tem que estar 5 dias. Legal. Um órgão que pagou em 5 dias. Falou, o dinheiro está aqui no pagamento. Pô, uma exceção boa, mas pagou. Sim, entendi. Atrasar, Karine. Valeu, Fer. Eu nunca vou assinar, você nunca vai ver minha assinatura 100% garantia de nada. Eu não posso falar assim, garanto que o órgão vai te pagar em 30 dias. Eu posso falar, olha, a história me mostra, o portal da transparência está falando isso, né? Perfeito. Desta forma. Eu não posso, gente, não sou eu que estou com a chave do cofre. Mas eu garanto para vocês, assim, 95%. Fer, bem que você podia estar com a chave do cofre, hein? Ia cuidar bem, viu? Mas eu falei, gente, inclusive com outro rapaz, né, um cara muito experiente aqui em Mogi, que faz licitações também. Ele falou, Fernando, trabalho 12 anos com licitações, nunca tive problema de recebimento. Pô, legal, isso é música para os nossos ouvidos. Sim. Fernando, a gente tem o Nelson também fazendo uma pergunta. Nelson, vamos lá? Vou desmutar aqui para você. Na realidade, uma ótima tarde para todos aí. É mais para corroborar aí o trabalho do Fernando. Como o Daniel já participou de algumas licitações, eu também já participei de algumas licitações. E quem é do BNI vai entender o que eu vou falar e espero que os convidados também. A gente tem algumas empresas do nosso grupo que usam algum slogan. Eu cuido de tal departamento, de tal serviço para você cuidar do seu negócio. E o Fernando, acho que o trabalho dele, é exatamente isso. Ele vem para contribuir com o nosso negócio e ele é um especialista no assunto, cara. Do mesmo jeito que o Giovanni é na parte de telefonia e tem outros que cuidam dos trabalhos para que a Larissa faz isso com a parte de transporte, para que nós possamos cuidar do nosso negócio, focar no nosso trabalho. E eu acho que assim, o dia que eu voltar a participar de licitação, com certeza será por intermédio da GF. Porque o ganho é muito grande. De repente, eu preciso montar um departamento para cuidar da parte de licitação interna. E não compensa, cara. Então, eu já tenho uma empresa especializada. Então, só para corroborar aí com o trabalho do Fernando, e gratidão aí pela sua disponibilidade, Fernando. Foi fantástico. Obrigado, Nelson. Eu que agradeço, cara. Fernando, o Isamo também levantou a mão aqui. Vou desmontar ele aqui. Pode falar, Isamo. Tenta liberar aí, Isamo. Não estou conseguindo liberar por aqui, não. Tá bom. Pronto, foi? Foi. Beleza. Boa tarde. Obrigado, Fernando, pela sua disponibilidade. Obrigado. Eu participei já como prestador de serviços, né, serviços fotográficos,
durante muito tempo para a prefeitura aqui na região, né? E, bom, depois, em razão das cartas marcadas, tal, quer dizer, eu acabei me recusando a participar das licitações e desde então, acho que há uns 10 ou 15 anos que eu não participo mais. E eu estou achando bastante interessante essa conversa, porque parece-me que nesse interim surgiu aí novas legislações, né? E, consequentemente, as coisas ficaram um pouco mais cristalinas, né? Razão pela qual estou aqui agora te ouvindo, né? Bom, eu, mesmo na área de prestação de serviços, quer dizer, é uma boa essa participação, ou eu pergunto pelo seguinte, porque é um produto, digamos, atípico, né? Porque vai aí, entra no mérito da questão aí o estilo, né, do fotógrafo, o estilo do profissional, que agrada mais ou menos, né? Que entra, entre aspas, aí, questão artística e tal. Eu não me considero artista, né? Mas, enfim, existe essa questão aí. Como é qual o critério que eles utilizam, né, para a escolha de um profissional dessa área, por exemplo? Legal, Sam. Obrigado aí pela pergunta, muito importante. Na verdade, eu tinha esquecido de mencionar algo e você me fez lembrar. O processo de licitação, ele vem se profissionalizando muito no Brasil. Ele vem ficando, vou ter que falar o português claro, o nível de corrupção vem diminuindo, tá? Ele existe? Existe, tá? Não vou ser hipócrita aqui de falar que não existe, ele existe. Mas vem se profissionalizando muito. Você vê, isso é até legal que fortalece aquilo que eu falei. O que eu falei? Que de 10 anos para cá mudou muita coisa. Você falou que, né, faz 15 anos que você participou. Ou seja, você ainda pegou uma época que estava muito difícil participar, era muita carta marcada. Como que o governo ele começa a quebrar esse castelo de areias, né, ou castelo de cartas, como queiram? Hoje, mais de 90% dos processos de licitação é eletrônico. Já começa por aí, ou seja, você participou muito da época que ia com envelope, né? Tinha muito envelopeiro, né? Que não ia com documento nenhum só para tirar dinheiro de quem ia. Hoje você não tem mais essa possibilidade, Sam. Hoje é tudo eletrônico, você não tem contato mais. Né? Hoje, por exemplo, quando você participa de um pregão eletrônico, quem aqui participou sabe disso, que não aparece o nome das empresas, é tudo código. Você não tem contato com o pregoeiro. De novo, o município ainda você tem um pouquinho ainda mais de carta marcada, mas você pega o Estado, você não tem acesso ao pregoeiro do Estado. Saiu aí o decreto em novembro do ano passado, se não me engano, na Lei 10.024, que é a modalidade aberto e fechado. Pô, a gente já tinha a modalidade do pregão eletrônico, que já tinha um nível de transparência muito legal, e agora é o aberto e fechado dentro do pregão eletrônico, né, para níveis federais. O que é o aberto e fechado? Você está numa sala ali licitando com os caras, está aberto, todo mundo ali está vendo os lances. Os 3 melhores vão para uma sala virtual fechada. Pô, quem que ia imaginar que está tão profissional assim participar de uma licitação? Então, o que está acontecendo? O nível de exigência hoje é maior, não é qualquer um que participa de licitações, a transparência está maior e você tem alguns recursos. Por exemplo, nós somos uma empresa especializada em licitações. Se a gente vai te representar ali numa licitação e a gente lê o edital antes e vê que está sendo direcionada para algum licitante, algum concorrente seu, a gente vai impugnar o edital. Se a gente participa, porque a impugnação é só previamente, é só antes do certame. Estou lá na licitação. Pô, Fernando, fizeram uma sacanagem, o cara aqui deu para um outro cara que parece que é amigo dele, me senti prejudicado, vamos entrar com recurso. A gente entra com recurso, protocola na prefeitura ou no estado, com uma cópia ali no Ministério Público. Isso é gratuito. Né? A gente vai lá e protocola. Ou seja, a gente tem que mostrar que esse país ele tem solução, ele tem que melhorar e ele está melhorando. A gente não pode só fechar os olhos e também não participar, porque eu vou falar assim, eu não participo porque só tem corrupto. Os corruptos que caiam por si só. E a gente vai pegar lugares onde tem... Eu vou dar um exemplo para vocês, onde que é muito bom vender para o governo, participar de licitações, é no interior de São Paulo. A gente já ganhou muitas licitações no interior de São Paulo. São cidades ricas, a corrupção é menor,
tem dinheiro em caixa, e às vezes o pessoal não quer participar porque fala, é 300 km, é 200 km. Então, a gente tem que ser... Uma vez eu participei de uma palestra, vou tentar explicar para vocês aqui o sentimento, mas o palestrante falou assim, os empresários, nós temos que ser líder da irrelevância. Aí você fala assim, puta, mas se é irrelevante, por que eu quero participar? É exatamente isso daí. Eu quero participar da onde as pessoas não estão indo. Aonde eles acham que é irrelevante, eu quero estar. Porque eu vou comer pelas beiradas e eu vou ganhar. Tem uma licitação de 50 milhões. Pô, só vai ter tubarão. Pô, vai ter uma aqui em São Carlos, 50 mil. Vai ter um licitante. A gente já participou de 2 licitações em São Carlos, interior de São Paulo, que a gente ganhou sozinho. Pô, e não era valor baixo não, era construção civil. Chegamos lá, era presencial, não tinha ninguém. A gente olhou por lá, pô, não é possível, ganhamos com preço cheio. A segunda vez ganhamos com preço cheio. A terceira vez a gente não foi, a gente falou, não é possível. Com certeza dessa vez vai ter gente. Meu órgão ligou pra gente e falou assim, pô, vocês não foram, deu fracassada, não apareceu ninguém. Então, quando eu falo, seja líder da irrelevância, é assim, atue onde as pessoas acham que não tem valor, comece a comer pelas beiradas. Falando do seu segmento, é um segmento interessante, sim, tem licitação para esse segmento, sim. Fernando, nós temos também o Marcos Abdala, ele tem uma pergunta para fazer. Manda lá, Abdala. Oi, Fernando, tudo bem? Boa tarde. Tudo bom? Não, é só complementando a pergunta aí da Karine, a resposta que você deu a ela. O teu trabalho, ele vai, por exemplo, cair tá difícil de receber, você entra na parte também de ajudar na cobrança ou não? Abdala, excelente pergunta. Outra coisa que eu tinha esquecido, você me lembrou. Uhum. A gente o nosso contrato diz que vamos até a assinatura do contrato, tá? A nossa obrigação legal é até a assinatura do contrato, tá? Legal. Porém, nós vamos até o recebimento, a gente ajuda. Ninguém vai abandonar ninguém. Por quê? Porque a GF ela só vai receber a comissão mediante o adimplemento do órgão, ou seja, só depois que o órgão pagar. Então, se tem alguém que tem real interesse que o órgão pague, é a própria GF. E aí tem alguns recursos legais, né? O mais grave de todos, ou mais sério de todos, é o mandato de segurança, né? Mas você tem como fazer denúncia no Ministério Público, no Tribunal de Contas da União, enfim, tem alguns recursos legais. E isso a gente dá todo o suporte, a gente não cobra para fazer um recurso, por exemplo. Se você for pedir para um advogado, ele vai te cobrar aí para fazer um recurso administrativo para uma licitação. Isso já está dentro do nosso serviço. Mas excelente pergunta, Abdala. De novo, legalmente vamos até a assinatura do contrato. A gente pega na mãozinha do cliente, vai lá no órgão, tá com o contratinho assinado, amigão, agora você e o órgão, você vai trabalhar para o órgão. Fernando, passou 30 dias, o órgão não me pagou. Na hora a gente entra. Tá? A gente entra na jogada na hora. Não, positivo. Tá bom? Tá ótimo. Obrigado. Imagina. Mais alguém aí? Tá ficando bom o negócio, hein, Daniel? Vamos até 9 da noite? Não? Fernando, fala um pouquinho em relação à parte de treinamentos. Existem licitação que contrata coaches ou treinamentos para os funcionários públicos. Pinta bastante isso aí no mercado, porque a gente tem bastante prestador de serviço aqui que eu acho que seria bem útil, né? Eu sei que a Larissa lá do Padrão tá aí, o uniforme pinta bastante também, não pinta? Então, dá uma explanada aí nesse aspecto. Boa, Dani. Outra boa pergunta, sim, cara. Tem sim para coaching, tem para RH, já até falei com o Palomares também. Eu vou usar uma frase que não é minha, tá? É do Marcos Regueiro, que falou aquele dia no BNI. Licitação, gente, tem de alfinete a foguete. O que muda é a quantidade de licitações. Ou seja, licitações que tem muito, mas se eu entrar eu participo de 40 por dia. Construção civil, material de escritório, material hospitalar, uniformes, o seu, Daniel, parte de gráfica. Por quê? Porque são demandas de primeira classe, é grande quantidade. Alimento, né? A creche, uma escola, ela tem que se alimentar todos os dias, então ele tem uma quantidade maior. Agora, tem de uma quantidade menor, que é a parte de consultoria. A consultoria, ela é muito interessante aí, se tem um pessoal de coaching aí escutando, ou de treinamento, ele se enquadra um pouquinho diferente, é técnica e preço, não é só preço. Ou seja, é parte curricular da empresa.
Exemplo, se você tem no quadro da empresa alguém com graduação, conta 1 ponto, mestrado 2 pontos, doutorado 3 pontos, né? Parte curricular da empresa, acervo, atestado. Então, tudo que envolve consultoria, a parte técnica, é técnica e preço, porque o órgão está certo, ele não vai contratar um recém-formado para fazer uma consultoria de informe de rendimento, sei lá, de imposto. O cara não ele precisa ter garantia, o órgão precisa ter garantia que aquela pessoa é capacitada. Então, te respondendo, precisa avaliar caso a caso quantas tem por mês, se vale a pena fazer um mensal ou por job, porque quando tem muito pouco, eu vou dar um exemplo de novo, aí o Rogério ficou para Cristo hoje para mim, aí. Vou usar o Rogério para Cristo. Painel solar, fotovoltaica, no Brasil, ele estava com uma baixa procura. E eu já avisei o Rogério, falei, Rogério, está aumentando, e eu já estou lendo estudos que vão comprar muito painel solar. Por quê? Porque vão começar a colocar ares condicionados em escolas e creches, só que para não aumentar a energia elétrica, vai ser através de energia fotovoltaica. Então é um mercado que estava comprando pouco e tem tudo aí para o final desse ano e começo do ano que vem ser um mercado muito interessante. Tá? Ficou claro? Ficou sim. Alguém tem mais alguma pergunta? Ó, eu sei que o Diniz aí, da Iguana Eventos, tá? Ele faz um café da manhã fantástico lá no BNI Padrão. Tô sentindo falta desse café, viu, Diniz? Existem bastante licitações para contrato de coffee break, essas coisas? Tem bastante mesmo. Os órgãos, eles contratam através de registro de preço. Isso é interessante explicar. O que é registro de preço? Gente, é uma modalidade, é um pregão, registro de preço. Você vai participar com outros licitantes. Ganhei. Só que espera, você não vai entregar de imediato, por isso que é um registro de preço. Você não pode alterar o preço do seu coffee break durante 12 meses. Então, aquele lanchinho com queijo, presunto, suquinho de laranja, Danone, não sei o quê, você não pode mexer no preço dele durante 12 meses. E todos os órgãos, né, o órgão vai usufruir desse preço durante o ano. Então, um exemplo, ganhei uma licitação para 50 mil coffee breaks. 50 mil lanchinhos com suco. O órgão pode utilizar 12 mil só. Ele pode usar 1.000, ele pode usar os 50. Ele não tem a obrigatoriedade de usufruir os 50 mil que você ganhou naquele momento. Agora, um detalhe bem legal isso daí, Daniel, que você falou. Existe uma coisa na licitação chamada carona. Então, por exemplo, essa pessoa ganhou a licitação de coffee break em Mogi das Cruzes. Suzano pode entrar em contato e pegar de Mogi para não abrir um processo licitatório, gastar tempo e dinheiro, às vezes ele está com uma certa urgência, ele pega direto do licitante que está fornecendo para Mogi. Santa Isabel, Arujá, geralmente as cidades vizinhas pegam carona em licitações das cidades que ganharam. Imagina, você fala, ganhei para Mogi, aí eu vou fornecer para Suzano, vou fornecer para Santa Isabel, eles pegam carona também. Legal, Fernando. Legal? O Eduardo Amadeu também tem uma pergunta aí, querendo falar, né, Edu? Vou pensar se eu vou responder a dele. Pensa bem, então, pensa com carinho. Fer, na verdade, a minha pergunta é assim, acho que eu antes de mexer, tentei pesquisar licitações, tentei fazer também, mas é muito burocrático, cara. Não só a questão de documentação, parece que a licitação ela é feita com pegadinhas, né? Sim. E, por exemplo, parte de acervo técnico, como funciona, você também dá essa assessoria, por exemplo, se eu estou perdido com alguma documentação específica daquele ponto, como é que você trabalha com essa situação mais específica? Que nem você citou o caso do coaching, como é que vocês trabalham com isso? Porque a minha área, por exemplo, área de projetos, área de paisagismo, que chega um pouco de encontro com a parte da construção civil, ela é bem extensa, entendeu? Como é que você dá esse auxílio aí na parte, não só se está na legalidade de certidão, mas tem muita coisa que eu me confundo muito nessa parte de acervo técnico. Acho que a responsabilidade tem que ser só da empresa ou tem que ter de um outro responsável técnico, profissional. Como é que você auxilia nisso aí? Legal, Du, boa pergunta também aí. Na verdade, assim, quem já me conhece sabe que eu faço a parte comercial da empresa, o meu sócio, Gabriel, faz a parte técnica. Ele realmente é o expertise de toda a documentação, atestados e acervos. Eu vou falar de uma forma mais superficial, não vou aprofundar porque não é tanto a minha área.
nós damos todo o auxílio da parte de acervo, de atestados. O Gabriel, ele senta com o cliente, fala, você precisa desse atestado. Na verdade, a gente até faz o atestado para o cliente, ele só precisa assinar. Fala, não vou te dar nem o trabalho de fazer, que você vai demorar um pouquinho para fazer. Eu vou fazer o atestado para você, você só assina. Então, isso faz parte da contratação de uma consultoria e assessoria, tá? Agora, sim, a parte legal disso, legal que eu falo da parte jurídica, técnica e legal, é que obras de grande complexidade, né, obras que, por exemplo, você tem uma licitação que é trocar um telhado, uma licitação é fazer uma ponte. Obviamente que o nível de atestados e acervos vão ser diferentes. Para quem está nos ouvindo aí, que é um pouquinho mais leigo com licitação, que está tendo os primeiros contatos, para vocês entenderem, obras de maiores complexidades, elas vão exigir algo no edital a mais do que um simples conserto de um telhado, uma troca de uma cortina, obviamente. O que são esses atestados? São serviços que vocês já fizeram para clientes privados ou para o próprio governo e você fez um atestado. Por exemplo, você fez lá um replantio num sítio, você replantou lá 5.000 árvores, tá? Uma empresa privada, tá? Uma parte ali verde de uma empresa privada. Você vai fazer um atestado e vai chegar nessa empresa, vai falar, por favor, você pode assinar e carimbar para mim que eu replantei 5.000 árvores aqui para você? Aí você junta, aí você vai numa outra empresa e replantou mais 10.000. Aí você já tem 15.000, porque a lei diz que isso é somatório, você pode somar os atestados. Por que isso é importante? Porque vai aparecer uma licitação que vai te pedir um atestado de replantio de 50.000 árvores. Aí você fala, putz, só tenho 15.000, você já está fora, já não pode participar. Então, eu sempre aconselho, quem quer entrar no mercado público, já comece a pensar nesses atestados, porque é isso que vai deixando você mais robusto, mais parrudo para a licitação, são os atestados. A parte civil, né, a sua também, Du, não é só a civil não, a sua se encaixa também, vai pedir a certidão no CREA. Ou seja, você vai pegar esses atestados e vai registrar no CREA. Tem que pagar? Tem que pagar. Tudo nesse país tem que pagar. Aí, quando o edital exigir, né, essa certidão do CREA, o acervo do CREA, você já tem. Tem editais que vai pedir o acervo do profissional. Tem atestado, que é aquela que a gente comentou do dia 15, pede atestado da empresa. Se fosse só do profissional, você poderia contratar, como contratação futura, um engenheiro agrônomo e usar o acervo dele. Não teria problema se o edital permitisse isso. Mas no caso essa do dia 15 que a gente comentou, ela pede acervo da empresa. No caso, a Gaia não tem essa quantidade que exigiram. Mas a gente ajuda sim, tudo. Fernando, nós temos também o William. Por favor, William. Pode chamar. William? Olá, boa tarde. Parabéns, Fernando, aí pela apresentação, muito bacana. Obrigado, William. A minha dúvida é se você já participou de algum processo de licitação para prestação de serviço de drones para prefeituras. Isso no quesito de dengue, né? E segurança pública. Algumas prefeituras abrem licitação para compra de equipamentos, algumas para a prestação do serviço. Isso depende do interesse de cada. Se você comentasse um pouco se você já participou de alguma licitação desse tipo e comentasse algo sobre. Obrigado. Ô, William, bacana, cara. Obrigado você aí por participar com a gente hoje. Pô, parece que foi combinado isso, né? As pessoas estão fazendo perguntas realmente que agregam essa parte licitatória do drone. Olha que interessante. Respondendo a tua primeira pergunta, não. Nunca participei diretamente de uma licitação de drone. E sim de filmagens e fotografia. Olha que engraçado. A Mogi, ano passado, ano retrasado, acho que foi ano passado, quando teve aquela alteração do IPTU, né, que teve que fazer o remanejamento do IPTU, aqui de Mogi das Cruzes, estou falando. Não sei se você acompanhou, mas abriu uma licitação para fazer essa vistoria através de drone. Foram mais de 3 milhões de reais. Tá? Quem ganhou aí, ganhou com 3 milhões e burdoada, lógico que é um trabalho, não estou falando que é muito, estou falando é um valor expressivo, mas talvez seja justo, ou às vezes até barato, pela quantidade de trabalho que deu monitorar. Então, ir o drone lá, vendo os terrenos, né, em Mogi, e fazendo o plano altimétrico lá, os arquitetos, enfim.
Então, assim, o seu, William, se encaixa naquela que eu falei que tem pouca. Não tem muitas licitações de drone como tenho para vender banana e maçã. Isso fit, tá? Mas tem sim. Aí a gente tem que conversar depois com calma, eu faço um levantamento, a gente dá 10 dias de cortesia para todos os clientes, tá? BNI ou não BNI, porque nesses 10 dias de cortesia a gente vai estudar o mercado da pessoa antes dela assinar algum contrato, porque o que a gente não quer, William, é enganar alguém. Falar, pô, Fernando, assinei um contrato com você e não tem licitação para mim. Fica chato, né? Então, esses 10 dias a gente dá uma prévia nos documentos, a gente dá uma olhada nos atestados e a gente dá uma analisada no mercado. Se o mercado tiver pouco, eu vou falar, William, é o seguinte, tem pouco. O que aparecer aqui eu te passo, se você quiser fechar por job, mas, por exemplo, é o que eu falo. Tem um cara que fala uma frase que é bem legal, em licitação, um dia a sua estrela vai brilhar. Ela pode demorar, mas um dia alguém ganha uma licitação. Você ganha dessa, por exemplo, de 3 milhões, dependendo, né? Se tem uma margem boa, o cara acerta a vida. Tá? Ficou claro? Eu acho que ele... não, ele tá, ficou claro. Eu estava mudo aqui, muito obrigado e esclareceu as dúvidas aí. Imagina, Valeu. eu que agradeço. Fernando, estamos finalizando aqui. Alguém tem mais alguma pergunta? Olha, então essa aí você tem mais uma pergunta, William? Ou não? No chat aqui alguém perguntou? Deixa eu ver aqui. Não tem mais nenhuma pergunta. Então vamos finalizar. Só quero complementar com vocês também que esse negócio de um dia da estrela brilha. Uma vez eu estava participando de uma licitação em Mogi e aí tinha que levar os XML em CD, né? XML, não lembro qual que era. E era uma licitação no final do ano e tinham 4 gráficas participando. Aí eu falei, meu Deus do céu, e agora, né? Aí eu falei assim, eu vou pra briga. E fui. Aí fiquei entre os 3 classificados, né? Aí chegou na hora, o pregoeiro falou assim, e o CD? Eu falei, meu CD tá aqui. Os caras falaram assim, esqueci o CD. Cara. Muito cara rodou por CD já. Cara, ganhei com preço cheio. O pregoeiro veio falar assim, tem desconto? Eu falei, não, pregoeiro, já tá quase inexequível. Eu falei pra ele, eu levei. E eu já em CD, o Gabriel, meu sócio, tá nos ouvindo aí. Ele mesmo já viu cada caso de CD, cara, do pessoal esquecer CD. Isso é uma das coisas que às vezes está entre linhas no edital e a pessoa acaba não vendo. E eu já perdi uma de 350 mil reais por causa de uma casa decimal. A gente já viu também. Perde também, principalmente construção civil. Terra na casa decimal, você está desclassificado, planilha de BDI. Por isso tem que ficar esperto, né? Mas isso aí, pessoal. Vamos finalizar então. Ninguém tem mais nenhuma perguntinha? Posso encerrar o webinário hoje com a GF Licitações? Então, na verdade, queria agradecer realmente a presença de todos. Vocês foram muito importantes aí, enalteceram aí a apresentação do nosso amigo Fernando, né? Eu acho que ele trouxe bastante informação para todos nós, de como nós também podemos arrumar um braço de vendas no mercado público, né? Já que o mercado privado praticamente reduziu a mais de 50% na maioria das empresas, né? Na minha não é diferente, foi também por aí. E pode ser que seja não, né? É um caminho excelente para a gente começar a pensar, né? Então, mais uma vez, agradecer aí a sua disponibilidade de tempo. Fernando, obrigado mais uma vez. E no BNI é o seguinte, né? Ninguém fica para trás, né? Então, eu queria desejar uma ótima noite a todos. E vamos aqui, eu vou desmontar todo mundo para todo mundo dar os parabéns aí pro Fernando aí. Desejar boa noite. Pessoal, boa noite aí. Valeu. Boa noite. Fernando. Valeu. Fernando, parabéns aí, velho. Obrigado. Valeu, um abraço. Obrigado, Marcão aí, todo mundo. Valeu, Marcão. Parabéns, amigão. Obrigado, Roger, todo mundo aí.